bem, vamos começar a nossa aula de hoje aí. Nós estamos vendo sobre o profeta Isaías e a gente vai dar uma recapitulada básica, né, para a gente dar uns passinhos para trás para pular bastante para frente, né? Também é importante para a gente estudar o livro de Isaías saber as diferenças que tem de ênfase entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, qual é a ênfase que ele dá? Qual é a ênfase? O Salvador virá, e no Novo o Salvador já veio e voltará. Agora, como é que Deus se apresenta no Antigo Testamento? Ele se revela de uma maneira progressiva, mas como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como um Deus soberano, como um Deus forte, onipresente. Já no Novo Testamento, como é que Deus se apresenta? Com amor, no relacionamento. Então é sempre importante a gente tá isso na cabeça, né? Quando a gente está estudando o Velho Testamento, você vai ver que Deus manifesta bastante o seu poder, majestade, soberania, santidade. Já no Novo Testamento é o amor, a pessoa de Deus revelada em Cristo, ok? Eu não falei a semana passada, foi um lapso, mas essa semana revisando aí o material, tem também duas palavrinhas muito importantes que a gente tem que guardar, para a gente entender exatamente a ênfase do Antigo e do Novo Testamento. São duas palavras só, uma para cada testamento. Isso aí vai ajudar você a memorizar. No Antigo Testamento, a palavra que resume tudo é lei. No Antigo Testamento, Deus deu a lei. Como o próprio Paulo aos Gálatas ele escreve, a lei ela foi dada como um aio, como um condutor, como alguém que pega a gente pela mão e fala assim, tem aqui essa lei. Esse é o caminho para se justificar diante de Deus. Você consegue? Não consigo. Ok, então o Novo Testamento vem com a alternativa da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, a Bíblia diz. Não é pela lei, porque pela lei, vamos lá, extrapolação teológica agora. Pela lei, uma pessoa pode se salvar? Pode ou não? Pode, é só ela cumprir toda a lei. Se ela cumprir toda a lei, ela vai ser salva. A pergunta é, uma pessoa cumpre toda a lei? Não. Então é impossível humanamente a pessoa se salvar cumprindo a lei. Por isso, Deus dá a graça. O que é graça mesmo? O que é graça? Isso, para guardar rapidinho graça é Deus dar o que a gente não merece. Para ir um pouquinho mais a fundo, é um ato de bondade, um favor imerecido que alguém faz, em que a pessoa que recebeu esse favor não é capaz e nunca será capaz de retribuir. Isso é graça. É quando uma mãe dá de alimentar um bebê no seio, isso é graça. Porque o neném não tem como falar, obrigado mãe, vou te alimentar mais tarde. Não tem isso, né? Então é graça. Graça é um favor imerecido, ok? Então guarde isso aí. Velho Testamento, lei, Novo Testamento, graça, ok? Aí entra o que você falou. É importante também a gente ter essa ideia de cronologia, porque Deus, ele sempre revelou as verdades de uma maneira fracionada e progressiva. Ele não falou tudo de uma vez sobre um assunto, mas cada vez que ele voltava ao assunto, ele dava mais detalhe, ele aprofundava mais. Porque Deus é um Deus didático. É como a gente já explicou, né? Você estuda matemática na escola, né? Você não vai aprender no primeiro ano do fundamental integral e derivada. Calma. Você vai continuar usando a tabuada do 2 quando você fizer integral e derivada. Mas lá para frente, agora você não está preparado ainda. Também foi assim a revelação de Deus. Ele foi revelando aos poucos e cada vez com mais profundidade, né? Bom, sobre o panorama vocês sabem todos, né? Mas apenas para recordar, eternidade, vamos junto? Criação, queda, dilúvio, nações, Abraão, Egito, deserto, Canaã, juízes, Reino Unido, divisão, cativeiro, retorno e silêncio. A divisão está em vermelho aqui porque o profeta Isaías, que nós vamos estudar, ele viveu quando o reino do norte e o reino do sul já tinham divididos. Foi depois de Salomão, certo? O reino do norte, como é que chamava mesmo? Israel. Qual era a capital? Samaria. Teve mais ou menos quantos reis? 20. Desses 20, quantos foram aqueles que a Bíblia registrou como fez o que é bom perante o Senhor?
0. E como é que acabou o reino do norte? Foi para o cativeiro. De quem? Da Assíria. Guarda esse nome, a Assíria tem muito a ver com Isaías, tá? Isaías fala muito sobre a Assíria. E o reino do sul, qual era o nome? Judá. Ok? Quantas tribos tinha o reino do sul? Quais elas? Uma delas você sabe, né? Judá. E a outra, Benjamim. Ok? Muito bem. Como é que acabou? Quantos reis eles tiveram? Também por volta de 20. Quantos reis fizeram o que era bom perante o Senhor? 8, mais ou menos 8, tá? Mais ou menos 8. E como é que eles acabaram? Não acabaram. Foram levados ao cativeiro e retornaram 70 anos depois. Por quê? Porque eles eram bons. Foi isso? Não, porque Deus havia prometido que da semente da mulher nasceria o Messias. Deus, independente dos acontecimentos, ele faz acontecer aquilo que é plano dele. Ok? E Isaías era um profeta pré-exílio, ele viveu no reino de Judá. Então é interessante você ir guardando isso aí para entender a mensagem dele. Ele sabia, Deus já tinha revelado que aquele povo ia ser levado para o cativeiro, mas ele ia voltar, que o Salvador viria. Esse é o contexto do Isaías, né? Ok? Apenas para a gente lembrar em termos de datas, pessoal, Isaías, eu falei no domingo passado, tem uma data que você tem que guardar. Mais ou menos quantos anos antes de Cristo? O referencial. 700 anos. 1000 é Davi. Guarda, ó, rei Davi, 1000. Isaías, 700. Só para você ter um referencial. Tudo que ele está falando 700 anos antes de Cristo, ou seja, há 2700 anos atrás. Tem que guardar isso aí. Por exemplo, se Isaías fosse contemporâneo de Jesus, ele podia facilmente escrever: eis que a virgem conceberá e dará um filho e colocará o nome de Jesus, ou Emanuel, né? Ok? Seria fácil. Mas 700 anos antes, ele escreveu isso aí. E aconteceu. Então é uma coisa para se pensar, né? Alguém que sabe da história deve estar por trás disso. Por isso que é importante saber a cronologia, para a gente dar valor às revelações de Deus. Então essas são as datas referenciais. Aqui, ó, 1000 é o Reino Unido e aqui a divisão, aqui, né, onde Isaías viveu, 700 anos. Nós também estudamos no ano passado sobre profeta. Qual era a missão dos profetas mesmo? Levar a mensagem de Deus, cuidar da vida moral e espiritual do povo. Agora, hoje em dia, os profetas de hoje em dia aí, qual é a missão deles? O que eles fazem mais? Fala sobre o futuro, não é isso? Fala sobre o futuro. E com a voz normalmente rouca e alta, né? Ok. Agora, os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o futuro? Falavam sim. Quantos por cento mais ou menos da mensagem profética era sobre coisas que iam acontecer no futuro? 10%. 10%. Porque a maioria do tempo eles estavam falando sobre a vida moral, a vida espiritual, religiosa do povo. Eles estavam preparando o povo para o advento do Messias. Preparando o mundo, né? Diferente dos nossos profetas de hoje, que a maioria deles são o que eu brinco de ligue já. O que é profeta ligue já? É a gente ficar aqui fazendo, Deus, irmão, aleluia, Deus está me revelando que essa semana o irmão passou por um problema. Claro, você também passou, eu passei, todo mundo passou. Não precisa Deus revelar, não, a vida é assim. Isso é, né, charlatanismo. Mas Deus falou que se o irmão dobrar o dízimo, mostrar a tua fidelidade e ter fé, e porque se não tiver fé, vai falhar e você não culpa a mim, culpe a sua fé. Não é assim que acontece? A gente precisa ficar esperto, gente, né? Precisa conhecer a palavra para não se enrolar nesses negócios aí, né? Ok? Então, os profetas que nós vimos, a missão deles era essa, é cuidar da vida moral e espiritual do povo, anunciar a vontade de Deus. Isso era o importante para aquele pessoal, né? E profeta, guarda isso, profeta é de cima para baixo, ele falava aos homens em nome de Deus, diferente de sacerdote. Sacerdote é o contrário, né? Fala a Deus em nome dos homens. Pergunta, a igreja de Jesus Cristo hoje
Precisa de profeta? Precisa de sacerdote? Por que não? Por quê? Porque vocês são, porque nós somos profetas e sacerdotes. Olha só, pensem nisso. Quando Jesus morreu na cruz, qual é a primeira coisa que aconteceu? Imediatamente ele fala, está consumado. O véu do templo se rasgou. De onde para onde? De cima para baixo. E o que significava o véu do templo? Vocês estudaram o Velho Testamento, né? Lembra do templo? O templo tinha, imagine uma caixa dentro da outra. Então na caixa de fora ficavam os gentios. Na primeira caixa de dentro ficavam as mulheres. Na segunda de dentro ficavam os homens. Na quarta, os sacerdotes. Na quinta, o sumo sacerdote tinha a sexta caixa lá no meiozinho, que se chamava Santo dos Santos. Lá tinha um véu, uma lona de caminhão na frente, né? Porque a gente fala em véu, pensa tudo, né? Igual de noiva. Não era, não. Era um tecido grosso, intransponível, mas uma vez por ano, um sumo sacerdote era escolhido para entrar ali e oferecer sacrifício em nome dele próprio e do povo. E a coisa era tão séria, lá era a presença de Deus, era tão séria que eles tinham medo do sacerdote ter um piripaque lá dentro. Então eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, ele entrava, porque se ele morresse era só puxar. Não precisava esperar um ano para o próximo sacerdote entrar lá. Imagine, né? Não tinha bom ar naquela época, né? Então, esse é o conceito. Nós não precisamos mais disso, porque com a morte de Jesus não tem mais véu. Você pode chegar direto a Deus, você é sacerdote. E com a Bíblia, Deus pode falar direto com você. Então, muito cuidado com os profetas de hoje em dia. Até porque se Deus quer falar comigo, Ele que fale direto. Esse negócio de mandar recado, não manda recado não, né? Fala direto. Ok? Deus tem essa capacidade e Ele nos provê desse privilégio. Se a gente pudesse compilar o que eles quiseram passar para a gente, né? A lição central ou as lições mais importantes, centrais, que eles passaram para a gente são essas aí. Primeiro, que Deus é soberano. Lembra do Antigo Testamento? Não é essa a ênfase? Deus é soberano e Senhor de todos os povos e nações. Ah, mas isso aí a gente sabe. A gente sabe, mas olha, volta a 2.700 anos atrás. Naquela época, pessoal, o Deus dos povos era valorado, o poder dos deuses dos povos, ele era maior ou menor conforme a grandeza territorial e militar desses povos. Então, por exemplo, o rei da Síria, quando a Síria estava em ascensão, colocava o Deus dele como o mais poderoso do mundo, porque era o maior império. O rei da Babilônia, a mesma coisa. Os reis do Egito, os faraós, colocavam os deuses do Egito acima de todos, porque eles eram grandes nações. E Israel não, Israel não. Então, o que os profetas eram falando? Olha, o nosso Deus é o único Deus. Lembra? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Antes dele nenhum Deus houve, depois dele nenhum outro haverá. Então os profetas tinham que bater nessa tecla. Ele é soberano, não importa. Isso é a hermenêutica. Vamos fazer exegese agora. Não importa se você é rico, pobre, se você tem saúde ou não, o nosso Deus continua sendo maior, não importam as circunstâncias. E a gente às vezes se atrela às circunstâncias, né? Nós achamos que aquela igreja é melhor porque acontece mais milagre. Nós achamos que aquela denominação é mais forte porque o pessoal ora mais forte e acontecem coisas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu a diferença de hermenêutica e exegese? Então, vamos voltar aí. Eles não falavam só isso não. Eles também falavam que Deus odiava a idolatria. Odiava a idolatria. Idolatria eu já expliquei para vocês no ano passado. Não é, a gente pensa em ídolo e já vê uma imagem de um santo. Não é isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser inclusive o teu ego, que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Pode ser o dinheiro. Pode ser teu prestígio. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até a tua igreja.
Se ela ocupar o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Pode ser a tua Bíblia. Se ela ocupar o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. E os profetas pegavam pesado, né? Então eles falavam que Deus odiava a idolatria, a imoralidade e a religiosidade vazia, desprovida de conteúdo. E também que Deus estava preparando a chegada do Messias. Ainda como continuidade, né, a mensagem dos profetas é atual, a gente já estudou, né, que os conceitos deles podem se apresentar a nós hoje, podem ser aplicados hoje, e todas as profecias que a gente vê no Antigo Testamento ou já aconteceram ou estão para acontecer, irão acontecer, né? Abacuque, capítulo 2, alguém acha para mim qual é o versículo? Eu sempre falo Abacuque 2, que eu sei que é no 2, mas não sei qual é o versículo, que fala assim, se ele falou que Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se ele falou assim se fará. Acho que é isso, não é? Está em Abacuque, está por ali. Eu confundo porque eu guardo muito com música, né? O Denise, do nosso tempo, né? Lembra disso aí? Deus não é um homem para se arrepender. E também tem, mesmo que a terra não floresça, também é Abacuque, né? E a gente não sabe se é 2, 3, mas está em Abacuque. Né? Agora o mais importante, toda a revelação de Deus, e particularmente nos profetas, e particularmente ainda no livro de Isaías, a grande mensagem é, Deus se importa com você. Isso é um privilégio do nosso Deus. Você vê os livros aí, o sânscrito, vê os livros do budismo, confucionismo, qualquer ismo que tem por aí, o único que fala de um Deus que chega e vê uma tragédia humana como Lázaro morto e chora é o nosso. O único Deus que vê o povo e fala assim, puxa, já faz 3 dias que eles não comem, traz alguma coisa para eles comerem, é o nosso. É um Deus que se importa com a gente. Nos pequenos detalhes, né? Okay? Deus se importa com você. Bom, aí nós entramos no profeta Isaías, né? O profeta Isaías, nós vimos lá que o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Vocês podem achar em alguns outros livros escrito Jeová é a salvação é Jeová, mas sempre vai ter essas duas palavras, o Senhor e salvação, sempre vai estar aí, tá bom? Então esse é o nome dele, e é importante por quê? Porque no Antigo Testamento, toda a Bíblia, mas particularmente no Antigo Testamento, o nome tinha um significado muito forte, muito forte. Por exemplo, vocês lembram quando o rei Nabucodonosor trouxe Misael, Ananias e o outro Azarias. Qual foi a primeira coisa que o rei fez? Trocou o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o nome tinha um significado muito forte naquela cultura. Então, o nome de Isaías ser Isaías tinha um significado muito forte. Vocês vão matar de cara. Por exemplo, o nome de Isaías é o Senhor é a salvação. Qual é o tema principal da profecia de Isaías? É salvação. É salvação. Fácil, né? Quando a gente entende o alicerce, a gente entende a casa. É fácil, né? Ok? Bom, o Isaías era filho de Amós, filho de Joás, que era rei de Judá. Por que a gente colocou isso aqui? O que isso interessa? É que normalmente, e particularmente nos últimos anos, e particularmente no nosso país, infelizmente, né? A gente está começando a criar uma sociedade segregacionista. Então, as pessoas da elite, os ricos para lá, e os pobres trabalhadores coitados para cá. Nenhum nem outro. Não há distinção de pessoas para Deus. Isaías era rico. Ele morava nos palácios. E Deus o usou. Assim como usou Paulo, que era poliglota, cidadão romano. Assim como usou Pedro, que era um pescador semi-analfabeto, assim como usou, pasmem, a mula de Balaão. Deus não faz distinção, quando Ele tem uma mensagem, Ele manda a mensagem. O que Ele precisa é de instrumento
para levar essa mensagem. E se você quiser levar a mensagem de Deus na sua vida, seja um instrumento. Não importa a sua capacidade, seu grau, se você é doutor, mestre, pós-graduado, se é um anarfa, se você é um semi-oficial de aprendiz, de aspirante, de ajudante de pedreiro, não importa. Deus vai te usar. Deus vai te usar, não tem problema nenhum, né? Outra coisa também importante é que Isaías era casado e tinha 2 filhos. Os nomes dos filhos são muito importantes no contexto bíblico, mas por que a gente colocou aqui que ele era casado e tinha 2 filhos? Porque ele era um cara igual você, igual a mim, igual a todos nós. Não era um cara que ficava voando, assim, entrando em transe. Não, ele era um cara como nós, igualzinho a gente, né? Então isso é importante, que às vezes a gente na nossa mente, a gente coloca a mística em cima dos escritores bíblicos, pensam que eles eram pessoas especiais. Não, eles só eram especiais quando o Espírito Santo os estava utilizando para revelar a vontade de Deus. No resto, ele era igualzinho a gente, igualzinho, tá? Bom, a outra coisa, né, Isaías era um profeta pré-exílio, ou seja, foi antes de Judá ser levado para o cativeiro. Aliás, uma referência só temporal para o cronograma teu aí na tua cabeça, Isaías, o ministério dele foi em média 100 anos antes do cativeiro. Guarda isso, 100 anos, mais ou menos antes de Judá ser levado ao cativeiro. E ele já profetizava. E olha só que coisa curiosa, naquela época de Isaías, o grande império da época era o Assírio, cuja capital era Nínive. Lembra, até brinquei com vocês, tudo gente fina, né? 2 pirâmides de crânios humanos na frente dizendo, você é muito bem-vindo, né? Ok? Era gente fina. Mas ele escreveu que aquele povo de Judá ia ser levado cativo para Babilônia. Olha, que loucura! Acho que alguém deve ter chegado para ele e falou, escuta, Isaías, não é Nínive, não, Babilônia. Não é Nínive, eu também achei, mas Deus falou que é Nínive, escreve lá Nínive, e foi para Nínive mesmo. Muda, para Babilônia, foi para Babilônia. E Babilônia era um paizinho desse tamanho, inclusive a Síria tinha dominado a Babilônia, a cidade de Babilônia, que fica hoje no Irã, era dominada pelos assírios naquela época, e ele falou, não, é a Babilônia que vai levar. E realmente, 100 anos depois, o povo de Judá foi levado pela Babilônia, que tinha subvertido a Síria, tinha ganho uma guerra com a Síria, destruído o império assírio. Essas são as coisas de Deus, né? Então ele era um mensageiro de Deus, e o foco dele era Judá. Isso é importante também, porque nós temos alguns profetas na Bíblia, que o foco era Israel, o reino do norte, outros era Judá, o reino do sul, outros eram os 2 reinos, e Isaías, ele focou mais o reino de Judá, mais Jerusalém, embora tenha porções do livro dele que falem sobre o reino do norte, que falem sobre as nações ao redor, que falem até sobre o mundo, em geral, o mundo inteiro, o planeta todo, toda a civilização da época, né? Também o profeta Isaías, ele recebeu um chamado especial, e aí eu até brinquei com vocês, né? Para os menos jovens aqui, né? Ele recebeu um chamado especial aos 60 anos de idade. Então, galera da boa idade, da melhor idade nada, né? Mas assim, temos chance. Ele foi chamado aos 60 anos e ele atuou por 60 anos. Olha só. Então ele faleceu com 120 anos, e não foi de causas naturais. Como é que ele morreu? Diz a tradição, a gente não tem evidência, mas a tradução, que é muito forte, diz que ele foi cerrado ao meio, né? Foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, que era primo dele. Depois a Bíblia fala que Manassés caiu em si e retornou aos caminhos do Senhor. É o que eu falei, a morte dele não foi em vão. Mas eu não ia deixar cortar eu no meio não para alguém, não. Eu não sei não, né? Mas era plano de Deus. Isaías tem uma importância muito alta entre os profetas, né? Porque ele é citado diretamente 21 vezes no Novo Testamento. Só no Evangelho de Mateus, você vai ver um monte de vezes escrito, conforme está escrito no profeta Isaías, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Quando Jesus entrou
na sinagoga, no primeiro sábado que inaugurou o ministério público dele, ele pegou e ele abriu o rolo do profeta Isaías e leu onde estava escrito: o Senhor me enviou a curar os cegos, a libertar os cativos. Lembra disso aí? Primeira coisa que Jesus fez. Bacana isso aí, né? Então Jesus citou muito o livro de Isaías. Então morreu cerrado ao meio, talvez por isso nós vimos aí, né, lá na galeria de heróis da fé, como a gente costuma chamar em Hebreus, está escrito que alguns foram jogados aos leões, outros foram cerrados ao meio. Talvez isso seja uma referência ao Isaías, que foi cerrado ao meio, né? Agora, o bacana do Isaías é que Isaías, depois você edita aí, viu, pessoal aí, depois você edita, mas assim, não falem para ninguém, mas para você guardar quem era Isaías, guarda, Isaías foi o profeta Mertiolate. Vou explicar. Como é que é Mertiolate? Você passa, arde. Você sopra, dá alívio. Isaías é exatamente isso. Você começa a ler o livro de Isaías, do capítulo 1 até o 39, é peia, arde. A partir do 40, ele anuncia o Salvador, a consolação, a libertação, a esperança. Aí ele sopra. Né? Então guarda isso aí. Mas não vou escrever isso na prova. Né? Tem que guardar isso aí. Isaías é o profeta Mertiolate. Pronto. Né? Guardamos isso aí. Porque ele é conhecido como profeta da consolação e esperança. Quem tem YouTube aí, a galera aí da internet, escreve lá, Canções de Isaías, Guilherme Kerr, com K. Tem um CD lá inteirinho, sobre canções. Se eu lembrar, e se eu tiver tempo, eu vou fazer um download, olha que chique, trazer aqui para a gente ouvir algumas músicas do domingo que vem, né? Por enquanto fica aí, só a anunciação. Isaías é conhecido o profeta da consolação e esperança. Ok? Bom, também estudamos que ele teve um ministério entre 750 e 690, por isso que eu falei para vocês guardarem o ano 700. É um bom referencial, para você saber mais ou menos quando aconteceu, né? E ele teve início no ano em que morreu o rei Uzias, ok? E ele teve contemporaneidade com reis e outros profetas. Nós vimos isso aqui, né? Então, reis de Judá. Então, quem eram os reis que conheceram Isaías, que Isaías tinha o ministério? Uzias, porque ele começa o livro dele falando nisso, né? No ano que morreu o rei Uzias. Então, talvez pelo menos por no máximo 12 meses, mas foi, né? O rei Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés. E eu queria voltar aqui no Acaz. Eu pisei na bola domingo passado e alguns de vocês ainda bem que me lembraram. Eu misturei Acaz com Acabe, né? Troquei de família, troquei de reino, fiz uma bagunça. Não, Acabe é Acabe. E Acaz é Acaz. Então acabe com essa confusão. É Acaz. Acaz. Tá? Que não foi flor que se cheira também, hein, gente? Só para vocês terem uma ideia, o Acaz, ele chegou a queimar o filho dele em sacrifício aos deuses da Síria. Esse era um rei de Judá. Né? Um dos reis de Judá. Acaz. E está no contexto de hoje. Daqui a pouco nós vamos estudar com mais detalhes. Então, lá em Judá, no Reino do Sul, Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Vocês já notaram que as grandes profecias do nascimento de Cristo estão em Miqueias e Isaías? Aqui, do nascimento lá de Belém, e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais de Judá. Está tudo ali, Isaías e Miqueias, eles eram contemporâneos. Um colava do outro? Não, Deus estava revelando. Deus estava revelando para o povo o que estava acontecendo. Enquanto isso, no reino de Israel, o reino do norte, tinha Amós e Oséias. Se você ler esses livros aqui e comparar com o livro de Isaías, você vai ver que eles estavam vivendo mais ou menos o mesmo clima religioso, moral e econômico. Por isso as mensagens se aproximam muito. Só que Amós e Oséias sabiam que era iminente o cativeiro. Mas, por exemplo, vocês leram o capítulo 1 de Isaías, né? E vocês devem ter lembrado, lá pelo versículo 13, está escrito que Deus questiona, fala assim, poxa, vocês fazem essas suas festas aí, eu estou cansado, para com isso, só traz dor para mim, não é isso?
Se você vai em Amós, tem a mesma mensagem. Ele fala assim: as suas festas são para mim barulho, ruído ruim. Não são música. Então você vê que eles estavam vivendo mais ou menos o mesmo clima. Eles eram contemporâneos, né? Ok? Então isso aí é só para você saber que tinha gente conhecida lá, né? Nós também vimos lá do profeta Isaías, onde que ele exerceu o ministério dele. Nós vimos lá, né, que o Velho Testamento, particularmente, né, ele é bem centrado aqui no Oriente Médio, Mesopotâmia, né? Então se a gente aumentar um pouquinho o mapa aí, a gente vai ver isso aqui, ó. Aqui é a Península do Sinai, aqui é o Egito, aqui Israel, nos dias de hoje, aqui em cima, ó, é a Síria mesmo, onde já morreu mais ou menos 140 mil pessoas na Guerra Civil, que já dura 3 anos, um absurdo, né, isso aí. Então é coisa desse chão, desse planeta. Essa partezinha aqui, ó, é esse mapinha aqui, tá? Olha aqui o Sinai. Então, ó, aqui fica Judá, Jerusalém, aqui fica o Reino do Norte, capital Samaria. Essa parte verde é o Império Assírio. Quando Isaías começou o ministério dele, a Assíria, pessoal, ainda não tinha tomado o Reino do Norte. Estava às vésperas. Hoje você vai ver por que aconteceu isso, né? Então estava às vésperas. Mas na maior parte da profecia de Isaías, o reino da Síria é esse aqui, ó. Inclusive engolia a Babilônia, a capital era Nínive, e ela pegava toda essa área aqui, ó, um pedaço da Turquia, tudo aqui, ó, tá? Nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Então, o que nós vimos domingo passado? Tudo isso é recordação, recuerdo, como diz os nossos irmãos, né? Então nós vimos um pouquinho sobre a Bíblia, profetas, quem foi Isaías, quando ele teve o ministério dele, onde foi o ministério dele. E hoje nós vamos começar o módulo 2, que a gente vai entrar realmente no livro. Então hoje vai começar o CENIB, primeira rodada para vocês, às 11h30, do segundo dia. Ok? Mas é assim mesmo, né? Você lembra quando você era pequenininho? Você nunca brincou de salto em distância? Você pegava 2 vassouras e botava no chão, né? Aí pegava uma distância pequena, aí todo mundo pegava e pulava, aí se aumentava. Mas quanto mais aumentava, só ficavam aqueles que pulavam mais longe. E como é que a gente conseguia pular mais longe? Se tomasse distância, né? Então é necessário voltar nesses pontos, porque a gente avança mais rápido. Por exemplo, um dos slides aí fala do tema central de Isaías. Nós estudamos que Isaías era um profeta do Antigo Testamento, que o nome tinha importância, que o significado dele é Senhor e a salvação. Então você já sabe o tema, já deu um salto, né? A gente compreende melhor e pode até um dia, se alguém falar que foi o Acabe e não o Acabe, você fala, opa, né? Pronto. Então vamos lá, hoje nós vamos ver então a visão geral do livro de Isaías. Então, tchan, 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 tchan. A mensagem do profeta Isaías. O tema principal de Isaías é a salvação. O nome Isaías quer dizer salvação de Jeová, o Deus de Israel. Foi o profeta Isaías que apresentou Jesus Cristo como Messias prometido. Ele descreve o Filho de Deus levando o peso do pecado do mundo e conta a sua história. Depois fala do Cristo glorioso e proclama o sucesso da evangelização com a liderança espiritual do Filho do Homem. Vemos que constantemente o Novo Testamento afirma que Deus falava
por meio dos profetas. O período das profecias em Israel cobriu 500 anos, do 9º ao 4º século antes de Cristo. Depois, as vozes dos profetas foram silenciadas, até o nascimento de João Batista. O profeta Isaías anunciava: vai acabar a aflição daqueles que estiverem sofrendo. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, a Galileia. O povo que andava na escuridão viu uma luz forte. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Ele se alegra pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como aqueles que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bordão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas, nossos inimigos. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas manchadas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá muito e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o princípio e para sempre. No seu grande amor, o Eterno, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso realmente aconteça. É isso aí. Então, essa é a visão geral do profeta Isaías. Só para a gente formalizar isso aí, estruturar, a gente vai ver assim, essa visão que a gente viu aí, qual é a forma e a estrutura do livro de Isaías. Nós vamos estudar aqui o tema central, tudo hoje ainda, hein? O tema central, que você já sabe qual é, o esboço, o sumário, depois as expressões marcantes. É muito importante quando a gente vai estudar um escritor, quem já estudou literatura sabe disso, né? Ver, além do contexto dele, quais as expressões que ele mais usa, para a gente poder entender o que ele estava querendo que as pessoas entendessem, né? É aquela hermenêutica lá. E também vamos ver o versículo-chave. E aí nós vamos brigar bastante no versículo-chave. Vamos começar com o tema central. Qual é o tema central? Pronto, já aí. Fácil, né? Porque você já está contextualizado, já entendeu o Antigo Testamento, já entendeu o profeta Isaías. Então, o tema central é: a salvação vem do Senhor. E é importante isso. Vamos pensar um pouquinho. Por que é importante isso? Porque
Aquele povo estava sendo ameaçado por outros povos e precisava de salvação física. Mas aquele povo também estava sendo ameaçado pela irretidão de suas próprias vidas e precisavam de salvação pessoal. Então, quando a gente fala do tema de salvação de Isaías, a salvação vem do Senhor, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro, é a salvação nacional, como nação. Mas por que você diz isso? Daqui a pouquinho vocês vão ver o gráfico das bolinhas aí, Por que a nação precisava saber que a salvação vinha de Deus? Porque o Acás foi procurar salvação junto da Assíria, se escravizando e adotando os deuses da Assíria. É como se um crente fosse num umbandista para tentar curar um câncer. É como, vou cutucar alguns aí, como um crente precisasse ler o horóscopo antes de sair para o trabalho. A nossa salvação como nação não vem exclusivamente de um bom plano militar, econômico, social. Até porque Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando a gente fala que o tema de Isaías principal é a salvação que vem de Deus, não é só a pessoal, é também a nacional, até baseado no nome de Isaías, O Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação para a nação e para as pessoas. Isso é a hermenêutica, para a exegese, para hoje. Gente, qual é o grande problema do Brasil? Qual que vocês acham que é o grande problema do Brasil? Você já quer que é a inflação, que é o pouco crescimento, Qual é o problema do Brasil? Não é corrupção. Por que tem corrupção? Por quê? Porque as pessoas fazem coisas erradas. Por que as pessoas fazem coisas erradas? Porque é falta de Deus. Ou seja, o problema do Brasil é o mesmo problema que tinha Judá, é o mesmo problema que tem o mundo inteiro. Falta de Deus. O problema do mundo é pecado. Então a salvação para esse mundo não é um bom plano mundial econômico como vai ser do anticristo. É Deus. É Deus. A gente tem que ir na veia. Como cristãos nós temos que entender. É claro que se você chegar lá na ONU, ou lá em Doha, fazer uma mensagem lá, se a Dilma chegasse em Doha e falasse assim, eu quero dizer a todos vocês que a solução dos problemas do mundo eu tenho, é só todo mundo começar a seguir a palavra de Deus. Ela ia ser enxotada, maluca, presa, algemada, tal, mas não é verdade? Porque o resto tudo é consequência, Estava lendo essa semana que parece que acho que é isso, 40% de toda a riqueza mundial, dos 7 bilhões de seres humanos, está na mão de 1% da população. 1% da população. Por que isso? Por que isso? Pecado. Bom, vamos continuar. Então a salvação vem do Senhor. Então o esboço, já vimos o tema. A salvação vem do Senhor. O esboço é mais ou menos a estruturazinha do livro, para nós aqui. Então, eu, em vez de escrever bastante coisa, eu fiz assim em termos de imagem para a gente guardar. Olha, o esboço do livro de Isaías é mais ou menos o próprio livro de Isaías que nós já vimos. O livro de Isaías trata de profecias. E a gente divide o livro de Isaías em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 a 39 e a segunda parte do capítulo 40 a 66. De novo, o mertiolate. Do 1 ao 39, passa o mertiolate. Do 40 até o 66, assopra. Consolai meu povo. Claro que tem palavras de consolação também no 1 e 39, palavras de esperança. Tem, mas lá é peia. E lá nos outros é mais consolação e esperança. Então, lá no primeiro capítulo até o 39, a gente pode ver o esboço que ele fala muito sobre julgamento e condenação. O capítulo 1 que vocês estudarem em casa é um desses aí. Ele chega e
enfia o dedo na ferida, né? Bota o dedo na ferida lá. Olha, eu estou cansado, eu odeio, isso me machuca, isso me fere. Né? Pega pesado mesmo, né? Já nos outros capítulos, de 40 e 66, é compaixão e consolação. Mas o legal é a gente perceber, nos capítulos de Isaías, como é que Isaías usa a estratégia. É claro, inspirado pelo Espírito Santo, né? Para ele levar o julgamento e condenação, ele usa a própria experiência dele. Em Isaías capítulo 6, ele fala assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas quando ele fez essa declaração? Quando ele fala assim: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ou seja, a grande ênfase das acusações, dos julgamentos da condenação, que a gente encontra no capítulo 1 a 39 de Isaías, é baseado em que Isaías apresenta a Deus como o Santo de Israel. Quando você olha para as outras pessoas, quantas pessoas já não falaram para você: ah, eu sou muito melhor que aquele ali, não é verdade? Agora, quando alguém olha para Deus, como é que você vai se comparar? Olha a experiência de Isaías, quando ele viu Deus, nem ver Deus, ele viu a glória de Deus, né? Rodeado de querubins, o pessoal lá cantando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A única coisa que ele fez é: ai de mim, quem sou eu? Ele pôde ver o porquê da condenação, o porquê do julgamento, porque ele se comparou ao padrão, que é Deus, um Deus santo. Então a grande ênfase dessa primeira parte do esboço de Isaías é o Santo de Israel. Na segunda parte, que é a soprada do Mertiolate, a gente já olha ele revelando Deus em termos de compaixão e consolação. E ali prevalece a visão do servo sofredor. É na segunda parte de Isaías, por exemplo, que está a crucificação de Jesus, no capítulo 53, né? Olhamos para ele e não dávamos valor nenhum, não vimos nenhuma formosura, nada que nos chamasse a atenção. Mas verdadeiramente ele tomou as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isaías apresenta o servo sofredor. Para o pessoal entender o julgamento e a condenação, era necessário entender a santidade de Deus. E para o pessoal entender a compaixão, consolação e esperança, era necessário saber que para isso, Deus precisou ser um servo. Isso aí, se você olhar, é a estrutura da Bíblia, não é não? Parece até Antigo Testamento e Novo Testamento, não é não? Inclusive, tem um livro muito legal, se você achar, pode comprar, é muito bacana. O título é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. É muito legal esse livro, estou usando até como muito base para os nossos estudos aqui. É fantástico, fantástico. Ele coloca exatamente isso. Olha quanta coincidência, 66 capítulos, divididos mais ou menos ao meio, 39 falam de condenação e julgamento, 27 falam de salvação, de conforto, de consolação, de compaixão. Olha quanta coisa, a gente percebe alguém por trás disso, alguém nessa história, e tudo há 2.700 anos antes da nossa época, tudo 700 anos antes de Cristo. Olha só, hein? Para pensar se não tem mesmo uma inteligência comandando esse universo, se não tem Deus operando aí. Bom, mas vamos entrar no detalhe aí, né? A gente já viu lá, tal. Então, como nós vimos, nós estamos falando de livros proféticos, então, na primeira parte, julgamento e condenação é passar mertiolate, é peia. Então, quando você vai lá no livro de Isaías, você vê, por exemplo, do capítulo 1 a 12, ele tem uma profecia contra Judá e Jerusalém, contra o reino todo com foco em Jerusalém, que era a capital. Do 13 até o 23, contra as nações ao redor. Do 24 ao 27, contra o mundo. Ele era contra tudo. Tudo contra. Por quê? Não é porque ele era rabugento, era por causa do contexto.
A primeira parte do livro de Isaías. Ele estava falando, olha o santo de Israel. Comparado a esse santo, sabe Judá, sabe o que você faz? Isso errado. Olha Jerusalém, você faz isso errado. Ó Síria, você tá, e você. Comparado a Deus, nós todos estamos errados. Para mostrar que a gente precisava de graça e não de lei. Isaías já estava anunciando a nova aliança, né? Bom, também do 28 a 35, contra alianças seculares. Aqui também é importante explicar, né? Quando a gente vê aliança secular, ele não estava falando de uma associação que você faz para montar um negócio lá com alguém que não é crente. Não é isso. Ele estava falando da associação, por exemplo, que Acaz fez com o rei da Síria, Tiglat-Pileser, se eu não me engano é o nome dele, né? O Acaz, ele foi lá, gente, lá na Síria, pedir socorro, nós vamos ver qual é o contexto, e lá na Síria, ele fez um desenho do altar do deus da Babilônia, Astarote, lá, tudo, mandou para o Urias, que era o sumo sacerdote de Jerusalém, e falou, faz um altar igual. Aí fez um altar igual, e quando Acaz voltou dessa aliança, ele começou a adorar os deuses da Babilônia, inclusive queimando o seu único filho, o seu filho, como sacrifício. E Isaías caiu em cima, falou, esse tipo de aliança Deus abomina. Você está trocando Deus. Está trocando Deus. A salvação nacional e pessoal vem do Senhor. Essa era a mensagem dele. Estão conectando aí, né? Vai conectando aí, né? Depois, do 36 a 39, Isaías escreve um intervalo histórico para falar um pouquinho mais detalhado do rei Ezequias, que, segundo o pessoal que estuda aí, foi o rei que mais se aproximou em termos de caráter do rei Davi. É nesses capítulos aí, são nesses capítulos que, por exemplo, cita aquilo que eu comentei com vocês rapidamente domingo passado, quando a Síria tentou levar cativa a Jerusalém, e não era o tempo de Deus, né? O Senaqueribe, ele começou a cantar de galo, falou assim, olha, você viu os deuses da Síria como são fortes, você pode olhar daqui toda a fumaça que está subindo das cidades que nós destruímos. O nosso Deus é forte. Quem é o Deus que pode livrar vocês? Lembra aquilo lá que eu falei, né? O tamanho do Deus no Antigo Testamento era conforme o tamanho do reino. Então ele falou, o nosso Deus é mais poderoso que o Deus de Judá, que o Deus de Israel. E o que Ezequias fez? Ele não fez igual a Acaz, não, então vamos fazer um acordo. Não, ele chamou Isaías, e a Bíblia fala que ele entrou no templo e apresentou a carta de ameaça diante de Deus e falou, olha o que estão falando do Senhor. Eu acho assim, se Ezequias, ele deve ter falado assim, ó, tá vendo aí? Ou o senhor se livra ou o pessoal vai falar que o senhor não é de nada, né? Mas na verdade a índole de Ezequias não era essa, era, realmente acho que ele se sentiu constrangido e falou assim, Senhor, olha aqui o que estão falando. Que o Senhor não é nada só porque nós não temos um bom exército. Falaram aí que o Senhor não pode nos livrar, mas o Senhor pode se quiser. E a Bíblia fala, né, nesses capítulos aí, que no outro dia amanheceu mais de 180, se eu não me engano, 180 mil soldados mortos, sem nenhuma razão aparente, que o Senaqueribe teve que voltar para uma guerra, e lá ele foi morto pelo próprio filho dele, e acabou o cerco de Jerusalém, acabou a fome de Jerusalém, e Jerusalém começou a prosperar, financeiramente inclusive, porque Ezequias buscou resposta no lugar certo. Dá até uma pregação legal, né? Enquanto Acaz no lugar errado, porque a salvação vem do Senhor. Esse é o tema de Isaías, né? Olha só, muito bem, vamos em diante. Na segunda parte, já é a parte que a gente mais gosta, né, claro, ok? É a parte da consolação, da compaixão, da esperança, né? Isaías apresenta Deus como servo sofredor, e o esboço, ele é bem legalzinho, olha só, guarda aí, ó, 3 partes, essa dá para memorizar fácil, ó, 3 partes. Primeiro, não precisa guardar os capítulos, né, gente, claro, de 40 a 48, a grandeza de Deus na criação. Antes de Isaías falar sobre a salvação ou qualquer outra coisa disso aí, ele falou assim, ó, deixa eu falar para vocês quem é Deus. Ele é que criou tudo isso aqui, ó. Precisa outra credencial, né? Ok?
A outra coisa é a graça de Deus na salvação. Dos capítulos 49 a 57, o favor imerecido. É Deus fazendo independente do povo, se estava bem, se estava ruim. Ele fez. Isso é graça. É Deus dar o que nós não merecemos. É um ato de bem, um ato de favor imerecido que nunca, nem aquele povo, nem as gerações até hoje, nem nós podemos retribuir. Podemos fazer nada. E por último, né, a glória. Por causa dessa salvação, tudo vai ser restaurado. Então, em 3 tempos, a gente pode falar o seguinte: a segunda parte do esboço do livro de Isaías é a salvação prometida, a salvação providenciada e a salvação consumada. É a restauração. Isaías realmente tem parece que uma Bíblia compactada, o Antigo e Novo Testamento compactado ali naqueles 66 capítulos. Ele fala exatamente isso: a criação, a queda, a promessa da salvação e a restauração. E é exatamente isso que é o esboço do livro dele. Aí fica mais fácil você entender. Inclusive tem alguns teólogos que falam o seguinte: olha, do capítulo 1 a 39 foi Isaías que escreveu, mas do 40 ao 66 foi outro autor. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é o seguinte: Isaías demorou quase 60 anos para escrever esses rolos aí. E as pessoas mudam, e a mensagem de Deus muda, porque a mensagem do Senhor, ela é contemporaneizada. O que o pessoal precisava ouvir, o que nós precisávamos ouvir. O importante é que você pega o livro de Isaías, todo ele é uma mensagem única, não se contradiz, se complementa. Por isso que eu chamo Isaías de o profeta Mertiolate. Arde e sopra, né? Aqui ele está soprando: olha, eu vou salvar esse povo, eu vou salvar essa nação, eu vou salvar as pessoas. Vai virar o Salvador, né? Graça e salvação providenciada, a crucificação de Jesus, Isaías 53, é fantástico, né? E depois a glória consumada. Lá nos últimos capítulos fala sobre o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Fala sobre festa no céu. Então ele traz todo esse contexto para nós, né? Então agora o versículo-chave. Antes do versículo-chave, quais expressões você guardou aí? Santo de Israel, Senhor dos Exércitos, Salvador, Redentor de Israel, é isso aí, guarde essas frases. Agora, versículo-chave. Gente, isso aí é briga, porque cada um vai ter um versículo-chave. Cada autor, cada teólogo, cada escritor que escrever isso aí vai achar um. Uns vão achar que é a anunciação, que ele é o príncipe da paz, o outro vai achar que a virgem conceberá, outro vai achar que eu vi o Senhor. Para nós aqui, aliás, você pode escolher qualquer um. O problema vai ser só a sua nota na prova, se você colocar diferente. Brincadeira. Mas a gente escolheu um aqui, que aquilo que a gente leu, talvez é o que melhor traduz a mensagem toda do livro de Isaías. Aparentemente não tem nada a ver, mas se você for a fundo tem tudo a ver. É esse versículo aqui, ó, Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por trás disso aí tem o reconhecimento da grandeza de Deus, de que Deus teria todo o direito de nos destruir, mas olha só o que fala: toda a terra está cheia de sua glória. A glória de Deus está presente na terra. E lembrando, só para você entender, você que já leu o Evangelho de João, lembra, Jesus várias vezes disse: o Filho do Homem ainda não foi glorificado. Quando o Filho do Homem for glorificado, revelará. O que é a glorificação de Deus na terra? É a morte de Jesus na cruz. Nós estamos aqui por quê?
Porque Deus morreu numa cruz. Isso aqui é a glória. Isaías 53 diz que esse servo sofredor ia ver o fruto de suas mãos e se alegraria. Nós somos a glória de Deus. Por isso um versículo que talvez possa colocar quase todos esses conceitos do livro de Isaías junto é esse. A santidade de Deus que não ficou enclausurada no céu, desceu nesse mundo na nossa vida. Essa é a mensagem do Isaías. Esse é o versículo que a gente acha um dos mais importantes em todo esse aglomerado de versículos, né? E ele é repetido na Bíblia uma única vez. Apocalipse 4:8. Naquela visão que João teve do trono branco, onde tinha Jesus, os anjos, os anciões e multidões, e todos estavam cantando a uma única voz: Santo, Santo, Santo. Apocalipse 4:8. É o mesmo versículo quase, muda uma palavra ou outra. Por quê? Porque é o mesmo Deus e é o mesmo acontecimento que um dia terá lugar no calendário. Ainda não chegou, mas vai chegar, né? Chegará. Ok, vamos em frente. Então olha só o que nós vimos até agora, né? Nós vimos aí a Bíblia, profeta, Isaías, livros, né? Vimos tudo isso aí e agora nós acabamos de ter uma visão geral. O que é a visão geral? É essa estrutura aí, né? O tema central que é... Guarda pelo menos salvação, né? Para tirar meio certo. O esboço, aquelas duas partes, tá? Quebra duas partes, né? Ok? Lembra sempre bem, ó, julgamento, condenação, consolação, conforto, esperança, ok? Guarde isso aí. Expressões marcantes, Senhor dos Exércitos, Salvador, Remidor, e o versículo-chave, Santo, 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 ok? E agora nós vamos entrar nos temas de Isaías, ok? Vamos ter que correr um pouquinho, mas vamos correr, vamos entrar nos temas. Isaías tem muitos temas mesmo, né? Mas para a gente entender os temas, a gente precisa fazer hermenêutica, voltar lá, ver o que estava acontecendo. A gente tem que se contextualizar, né? Então nessa primeira parte do livro de Isaías, só lembrando, promessas de julgamento e condenação, apresentando Deus como Santo de Israel, a gente tem que ir lá naquela época, lá naquela regiãozinha lá e ver o que estava acontecendo. É isso aqui que estava acontecendo. Ó, essa região aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui uma. Essa região aqui, ó, essa partezinha aqui, o Oriente e tal, tá aqui, ó. É esse mapinha aqui, ó. Aqui é o Egito, norte da África, Arábia Saudita. Eu queria destacar aqui 4 cidades, 4 reinos, na verdade, né? Nínive, capital do Império Assírio, Damasco, capital de Damasco, que era um reino naquela época, e hoje é Síria, essa mesma Síria. Damasco daqui, pessoal, é o mesmo Damasco dessa guerra que está tendo agora, que você vê aí no jornal todo dia. É a mesma coisa, não muda. Samaria, você já sabe muito bem, e Jerusalém. O que aconteceu com esses 4 aí? Então vamos lá. Esse é o gráfico das bolinhas que eu falei para vocês. No final, eu gostaria que vocês me incentivassem, no final só, falando né? Brincadeira, isso é brincadeira. Mas vamos lá. O que acontecia, pessoal? Cada reino, né? Você pega lá Israel, Damasco, Judá e a Síria, tinha os seus próprios exércitos, e lá naquela época, o bambambam da história era a Síria. A Síria tem um exército muito mais poderoso, eles eram muito ferozes, mas muito ferozes mesmo, né? E todo mundo tinha medo da Síria. Tinham tanto medo que o rei de Israel e o rei de Damasco juntaram forças para se defender da Síria. E o rei de Israel, chamado Peca, pecou. Por quê? Porque a salvação nacional vinha de Deus e não de uma estratégia militar. Agora, quando ele se associou com Damasco, com o rei de Damasco, eu acho que era Remeriz, Rezindim, é um nome estranho aí, né? O que eles fizeram? Convidaram Acaz. Acaz, rei de Judá, vamos junto, porque aí a Síria não pega a gente. O Acaz falou, não, eu não vou.
eu vou fazer uma aliança com a Síria. E foi nessa época que ele foi até Nínive, copiou o altar e começou a adorar os deuses deles. Pior ainda, né? Ele fez, como diz a carta de Apocalipse, ele virou morno, porque ele tanto sacrificava a Jeová como aos deuses da Síria. Bom, quando ele fez essa aliança, o que aconteceu, pessoal? O rei da Síria foi em defesa de Judá e levou Israel e Damasco. Pode falar, o que o rei da Síria fez? Saiu para defender o reino de Judá e levou Israel e Damasco como cativos. Daí, aí é que o reino do norte foi levado para o cativeiro. Entendeu a história agora? O que detonou eles irem para o cativeiro? Foi isso aí. O problema é que essa aliança continuou. O povo de Judá tinha que anualmente entregar riquezas, ouro, para o rei da Síria. Inclusive o rei Acaz, isso aí você pode ler em 2 Crônicas, né, capítulo 28. Você vai ver que ele pegou todos os utensílios de ouro do templo e levou para o rei da Síria, de presente. Coisas consagradas a Deus, levou. E aí você começa a compreender um pouquinho o capítulo 1 de Isaías que você leu em casa. Por que Isaías já começa passando mertiolate em tudo, de balde, né? Olha só o contexto, esse era o contexto. Então começa a fazer sentido. E aí ficou esse mapa que nós vimos aqui. Olha só, quando aconteceu isso, a Síria, ela invadiu o reino do norte, Damasco fica mais ou menos aqui até hoje, né? Aqui nessa região. Então ele levou todo mundo cativo. Então toda essa região verde ficou sendo o reino da Síria. Mas olha Jerusalém e Judá, está fora. Só que eles tinham uma aliança com Nínive, que tinha que entregar riqueza, pagar impostos, para ser protegido. Pagar imposto, vá lá. Mas adorar os deuses deles, isso era abominação a Deus. Por isso que Isaías pega pesado. Né? Entenderam aí o contexto? Então, esse é o contexto. Só que, quando isso aconteceu, como não tinha mais inimigo, o que começou a acontecer? Né? O reino do norte estava cativo, e o reino do sul começou a se expandir economicamente, começou a ficar um reino rico. O tempo do rei Ezequias, que logo depois de Acaz, né, Ezequias era filho de Acaz, logo depois ali, começou a ficar quase igual o reino de Salomão, em termos de esplendor, de riqueza. Só que eles eram cativos, né? Eles não estavam no cativeiro, mas tinha lá o acordo lá com a Síria. Mas eles tiveram uma grande expansão econômica e também começou a acontecer muita injustiça social. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, né, para falar que não é injustiça social como hoje, infelizmente, muita gente interpreta injustiça social. Hoje, a gente até chama de injustiça social uma pessoa que não quer trabalhar e se acha que é pobre e se acha merecedora, né, de Bolsa Família, de Bolsa isso, sem dar nenhuma contribuição para a sociedade. Fazer justiça social não é distribuir comida, é dar oportunidade. E lá estava acontecendo exatamente isso. Eles não estavam dando oportunidade de trabalho digno para aquelas pessoas que queriam trabalhar. A riqueza era para poucos e não era dividida por falta de oportunidade. Não é como, infelizmente, estão fazendo da América do Sul, né? Exceto o Chile, né? O que estão fazendo na América do Sul? Você que trabalha vai aumentar seus impostos para você pagar coisas para quem não trabalha. Tá bom, o cara não pode trabalhar? Ok, vamos ajudar. Mas o cara pode trabalhar? Vai trabalhar. Né? Fecha, edita também, senão vão falar que eu sou extrema-direita. Né? Não sou extrema-direita, é só questão de justiça. Né? Ok? Mas faltou a justiça social naquela época e começou muita idolatria, até por causa dos deuses da Síria. Você começa a entender por que a idolatria começou a ser mais forte no Reino do Sul. Por causa da idolatria que eles estavam trazendo de outros povos, né? E a insensibilidade espiritual. Lembrando que insensibilidade espiritual não é aquela pessoa durona que não chora.
Porque a pessoa que chora, não é que ela seja sensível, ela é chorona só, né? Ok? Você conhece aquela historinha de que morreu um cara muito rico e estava toda a família lá lamentando, de repente entra um mendigo, né? E começou do lado do caixão chorando, mas chorava. Aí a família ficou meio constrangida, falou, escuta, desculpa, mas você é parente dele? Não. Então por que você está chorando? Por causa disso. Não sobrou herança. Vocês não vão rir, né? Não entenderam ainda. Deixa eu contar de novo. Ó, é o seguinte, um cara rico. Cadê? Insensibilidade espiritual é pessoas rigorosamente paramentadas, mas ocas por dentro. Conhece tudo da Bíblia. Frequenta todos os cultos. Não falha uma oferta, mas e dentro? E a mente, e a vida? E a vida? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Bom, dentro desse contexto, só para finalizar, para a gente entrar no capítulo 1 mesmo, né? Lembrando que Deus havia estabelecido com o povo dele uma aliança, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus jamais ia deixar essa aliança se quebrar. Mesmo que o povo trocasse as obrigações morais, a vida espiritual por rituais. Você deve ter percebido isso no livro de Isaías, no capítulo que você leu, né? O povo substituiu. Não que o ritual estivesse errado, mas o ritual desprovido. Eu até falei com vocês na semana passada, né? Tem gente que acha que ser crente é vir ao templo, é estar mais tempo no templo, acha que isso não é, porque senão, está aqui, é um exemplo de cristão, não sai daqui. Só que vida tem isso aqui, né? Deus quer muito mais do que rituais, né? Ok? Então, Isaías falou muito disso. Agora, quando o povo fez isso, claro que Deus torceu o nariz, mertiolate neles, mas Deus jamais, mesmo que houvesse consequência, iria deixar que o mal triunfasse. Deus tinha um plano e o plano ia triunfar. Esse é o grande ponto aí dessa primeira parte do livro de Isaías, tá? Ou seja, Deus tinha feito uma aliança, o povo pisou no tomate, ia ter consequência, mas mesmo assim o plano de Deus ia triunfar. Esse é o grande ponto. Por isso que a gente encontra até promessas da vinda de Jesus na primeira parte do livro de Isaías, capítulo 7, né? Bom, vamos lá. Então, vamos lá, para os grandes temas então. Isso tudo era introdução, né? Contexto. Então, no capítulo 1, o primeiro grande tema é aquele que vocês estudaram em casa, ou deveriam ter estudado, ou pelo menos lido, ou pelo menos tentado. Capítulo 1 de Isaías, né? Ele começa pesado mesmo, a tal ponto que a primeira acusação que ele faz, o primeiro tema que ele aborda no livro é a falsidade religiosa. E veja, ele não condena a religiosidade. Ele condena a religiosidade falsa. Quando você lê o capítulo 1, é claro, evidente, pula da página da Bíblia para nossos olhos, que aquele povo era muito religioso. Tanto que ele fala de santa convocação, de milhares de sacrifícios, ele fala de ajuntamento solene, de festa, de sábado. Olha que povo religioso. Mas o que Deus fala de tudo isso, pessoal? Num português, bem português mesmo, não aguento mais de tanta hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade, é uma coisa que não dá para acreditar. Hipo é menos que, crisia é crença, né?
Não dá para acreditar. Não desce, nem com gourmet, nem com maionese, né? Se a gente for no detalhe, a gente vê isso aí, ó. Ele fala assim, olha, vocês estão passando por muito sofrimento e enfermidade. Sabe por quê? Religiosidade falsa. Religiosidade falsa. E a mensagem dele é muito clara. Para com isso. Deus estava aqui condenando, por meio do profeta Isaías, né? A grande dicotomia que tem às vezes na igreja, e eu não estou falando da nossa, por favor, hein? Estou falando do evangelho em geral, do cristianismo em geral, a grande dicotomia, a grande antítese que tem entre forma e conteúdo. Nós brigamos, de novo, não é a nossa igreja, estou falando do cristianismo, nós brigamos entre nós se pode ou não pode falar língua estranha. Se pode ou não pode vir de terno e gravata na igreja. Se pode ou não pode usar a Bíblia preta debaixo do braço. Se pode ou não pode tocar guitarra no culto. E Deus não está nem aí para essas besteiras. Ele está aí para o conteúdo. O que te leva a estar num ajuntamento solene? É porque é bacana ou porque você vem aqui para adorar, para louvar o Senhor nosso Deus? Olha só o que Isaías está colocando na mesa para a gente pesar. Não é forma, é conteúdo. Eu estava assistindo um dia desses o coro de Soweto, África do Sul, eles cantando músicas, ele é um coro evangélico inclusive, né? E você pega lá, culto evangélico na África do Sul, você acha um monte lá, e eles dançam e pulam e falam, não sei o que lá, então, é a cultura deles e Deus não está nem aí, Deus está olhando o coração, a mente. Então se a gente se preocupasse muito mais, se o cristianismo, a cristandade, se preocupasse muito mais no conteúdo e muito menos na forma, a gente teria menos ardidura no mertiolate e mais sopro divino na consolação, na esperança. É isso que Isaías está colocando assim de cara no capítulo 1. Diferença de forma e conteúdo. E a gente vê isso até no Novo Testamento, né? Lembra da mulher no poço lá de Samaria? Agora vocês já estão craque, né? Samaria, Reino do Norte, foram lá para a Síria, né? O povo do sul, eles achavam que aquele pessoal lá que ficou, o remanescente, era tudo pagão. Aí a mulher fala assim, como tu, sendo homem judeu, falando para Jesus, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Não vou entrar no mérito de homem e mulher, porque naquela época lá a mulher era inferiorizada, né? Ok? Mas eu vou entrar no judeu samaritano. E ela chegou e falou assim para Jesus, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós falamos que é aqui no Monte Gilboa, se eu não me engano, onde tem o templo lá dos samaritanos. Onde se deve adorar? Qual é a forma de adorar? Qual foi a resposta de Jesus? Nem aqui nem lá. O tempo vem em que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem com consistência. O que é adorar em espírito e em verdade? Não é contrição, não. Espírito e verdade é com a vida. Não só no domingo, mas na vida, no cotidiano, nas decisões do dia a dia. É isso que Isaías está procurando. O que Isaías quer dizer para a gente é, gente, o rito não substitui a vida diante de Deus. É como se a gente, de novo, né, geral, como se a gente vivesse de qualquer jeito, mas chega no domingo, se confessarmos os nossos pecados, estou limpo, aí participa do culto e vamos para a briga de novo. Não é isso. Isaías está indo exatamente contra isso. Deus não se agrada disso. Deus quer uma associação entre ajuntamento solene e vida íntima, vida particular. É isso que ele está cobrando do povo de Israel naquela época lá, do povo de Judá naquela época lá, né? Então Isaías, ele não condenou o culto, a gente tem que entender isso. Ele condenou a falta de vida no culto. O culto estava diferente da vida. Não era essa a vida daquelas pessoas naquele tempo, né? Então nós não podemos de jeito nenhum dissociar o momento de culto
com cada minuto da nossa vida. Essa é a grande primeira mensagem de Isaías. Essa é a hermenêutica. Você já sabe por que ele falou isso? Por causa do Acaz. Porque o pessoal ia no templo, porque o pessoal oferecia sacrifício, mas era uma bandalheira, a vida moral, a vida espiritual do povo estava tudo acabada. Agora vamos fazer uma exegese. Como é a igreja cristã hoje? Os maiores escândalos, as maiores vergonhas. Mas todo mundo é pecador. Claro, todos nós. Mas tem gente que peca muito, né? Não, tem gente que exagera, não tem compromisso. Tem gente que sente remorso, mas não sente arrependimento. Remorso é culpa. É ruim? Não, sentir culpa é bom. Mas não resolve nada, né? Ok? O que resolve é o arrependimento. Arrepender-se é dar meia volta e começar a fazer coisas diferentes. Quando Acaz morreu e Ezequias assumiu o trono, ele deu a volta. Ele pegou e tirou os altares dos deuses assírios e restabeleceu o culto a Deus. Por isso que a Síria quis invadir com Senaqueribe. Olha só que interessante, o preço que ele pagou, a segurança tinha ido embora porque ele rejeitou deuses falsos. E o Isaías falou, aguenta firme, nosso Deus é ponta firme. Aí o Ezequias falou, Deus, olha lá, estou aguentando, mas eu não aguento mais. E Deus agiu, é o preço que tem que ser pago, né? Indo mais para frente, né? O que Isaías nos ensina para hoje, para os nossos dias, é que o culto a Deus não é só celebração, não é só guitarra, microfone, trompete, sanfona, qualquer coisa assim, teclado. O culto a Deus, né, é uma vida reta, diante dele e também das pessoas. É o respeito às pessoas. Aliás, no Novo Testamento, eu acho que é em Hebreus, se alguém lembrar onde é, mas tem um versículo bem interessante que fala assim para a gente apresentar a Deus o sacrifício de louvor, que é o culto dos lábios, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fruto é consequência, não é causa. É o que jorra de dentro da pessoa. É isso que Isaías estava falando para eles lá e para nós aqui. Nós precisamos repensar se a hora que a gente levanta de tarde ou a hora que a gente toma banho para vir para o culto da noite, se a gente vem para ver se a música é boa ou ruim, para ver se a mensagem é boa ou ruim, ou se a gente vem para adorar a Deus e falando, Deus, está vendo, eu errei muito, mas eu tentei, o Senhor sabe disso, estou aqui. Qual é a nossa motivação? Isaías está questionando isso. Aí entrando nos versículos que nós lemos, né, Deus fala assim, por causa dessa ocasidade, existe essa palavra ocasidade? Porque o seu culto é oco, Jerusalém, eu não ouvirei suas orações. Não posso. Por mais que se multipliquem as suas orações, por mais que você faça a corrente dos 70, vai ter jeito. Está oco, né? É necessário arrependimento. E uma coisa interessante que Isaías confronta é aquilo lá, né? Forma e conteúdo entre liturgia e arrependimento. Eu me lembro uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus conta uma parábola que um fariseu, ele viu uma pessoa que estava lá do lado de fora do templo, batendo no peito, falando, perdoa a mim, pecador, perdoa a mim, pecador. E o fariseu entrou no templo e falou, Senhor, eu te dou graças, porque não sou como este pecador. E os dois foram para casa. E Jesus pergunta, quem saiu justificado? E todo mundo falou, foi aquele que se arrependeu. Então é isso que Isaías está chamando. Não é a liturgia, é vida, é arrependimento, é o compromisso assumido. E a gente vê, quando o povo não tem esse conteúdo de vida, qual é a reação de Deus? E são reações pesadas, gente, pesada mesmo. Por exemplo, a gente vai no versículo 11 e fala, para com isso. Já pensou Deus falar, para com o culto a mim, por favor.
Olha, Deus falando para parar de cultar. E cá entre nós, hein? Que Deus não nos ouça. Ele gosta de ser louvado, né? Você vê toda a Bíblia fala de louvor, louvor, louvor. Mas tem uma hora que ele fala, para, não aguento mais. Não aguento mais. É muita nota de R$3 na minha oferta. Né? Muito, muito, tem que parar. E ele não para só aí. No versículo 13, eu detesto. Eu tenho ódio, eu não suporto mais, eu não aguento. Né? Eu odeio, para mim, as suas festas, os seus ajuntamentos solenes são um fardo. É peso, cansa. Em outras palavras, o livro de Isaías começa falando, o seu culto, Sião, o seu culto, Judá, o seu culto, Jerusalém, está reprovado por Deus. Não por causa do culto, não por causa do ritual, não por causa de com guitarra, sem guitarra, com paletó, sem paletó, de gravata ou sem gravata, mas porque eu olho para dentro de vocês e não acho nada. Vida, né? Então, o culto a Deus sem hipocrisia, Isaías nos ensina que tem que ser marcado pela autenticidade. Vai ter dia que você vai chegar e bater palma e cantar alto, mas vai ter dia que você vai querer ficar do lado de fora só batendo no peito, falando perdoa, perdoa, perdoa. Autenticidade, sensibilidade, não é chorar, mas é saber que quando nós estamos juntos e nos colocamos para cultuar a Deus, Deus está ali presente. E Ele é santo. Isso é sensibilidade, porque a gente vivendo muito próximo da santidade, torna a santidade uma coisa cotidiana sem muito valor. É como violência, né? É como violência. Há 17 anos atrás, quando eu cheguei em Manaus, eu comprava o jornal e via lá, gargalada, né? O pessoal quebrava uma garrafa e enfiava no outro. Era isso que saía nas páginas policiais. Aos poucos, foi virando morte daqui, morte de lá, tiro daqui, tiro de lá. Agora é 10, 15 cada fim de semana. O Fausto que o diga, que ele faz plantão lá no João Lúcio, né? E isso que antes chocava, agora é normal. Quantos de vocês não perdem uma parte do início da noite assistindo programa policial, mostrando ao vivo o pessoal atirando no outro? É normal, natural. As crianças, os jogos que mais vendem, aí os videogames que mais vendem é aquele que a criança pega a arma e mata 15, 16. É normal, natural. Esse mesmo fenômeno do contato muito corriqueiro com a violência faz a gente ficar insensível. Às vezes o contato muito frequente com a santidade de Deus nos torna insensíveis. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que se conscientizar da santidade de Deus. Então é isso, retidão de vida e gratidão. O que Deus esperava daquele povo no capítulo 1 era isso, por isso que Isaías foi lá e deu uma chacoalhada no pessoal. Então essa aí é a aplicação. Então você agora pensa na sua vida, pensa nos seus valores e vê o que Isaías tem para falar para a gente hoje, porque afinal de contas um dos slides falava isso, que a mensagem dos profetas tinha para aquela época, para as próximas gerações e para nós hoje. Para nós hoje, o capítulo 1 de Isaías diz o quê? Se Isaías fosse escrever esse capítulo para você e para mim, o que ele queria escrever? Né? Pare ou vamos lá, mais. O que Deus escreveria? Né? Não sei. Aí cada um. Esse pare é para eu acabar a aula. Tá bom, vou acabar. É o seguinte. Para a semana que vem, leiam pelo menos umas 3 vezes o capítulo 6 de Isaías, tá? Nós vamos fazer um apanhado disso aí, tá bom?